Olá pessoal, estamos começando mais um Truques de Cozinha aqui pela tela da Band e hoje a gente vai fazer uma salada de entrada, vou fazer uma carne de panela com cerveja escura, que é uma delícia e é uma receita super versátil e a gente vai falar para vocês e vamos mostrar aqui também. Vou fazer massa fresca, vou fazer um parpadelli, vou ensinar o passo a passo para a gente fazer uma massa esticada como antigamente. E também, no programa de hoje, nós vamos mostrar um evento que aconteceu em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, que chama Homens na Cozinha. Um evento que é muito bacana e toda a renda do evento, né, os convites que são vendidos, todo esse dinheiro é revertido para benevolência, para ajudar as entidades de Caxias do Sul. Então é um formato de evento que vale a pena vocês verem, porque dá para fazer em qualquer cidade e é muito legal. Vamos começar pela salada. Época de carambola, uma fruta que é linda. Eu tenho aqui também folhas de alface australiana, mas você pode utilizar outros tipos de alface. A australiana é bacana porque as folhas são diferentes, né? Ela tem uma crocância bem bacana de se trabalhar, dá um efeito muito lindo no prato. Tenho ela a verdinha e tenho também a roxa aqui, e eu separei uns brotinhos menores. Vou precisar também de tomate cereja, combina com a carambola, folhas de manjericão, pra gente aromatizar esse tomate. Agora a gente vai começar a trabalhar. Vamos começar pelos tomates. Super fácil, corte ao meio e ao meio de novo, vai pro bowl. Tomates porcionados no bowl, pitada de sal, pimentinha do reino. E aqui então eu vou enrolar as folhas de manjericão e vou cortar finamente aqui, ó. Folhas de manjericão para aromatizar o tomate. Um bom azeite de oliva extra virgem. Vamos misturar aqui. Vai dar brilho no tomate, vai intensificar sabor por causa do sal e a combinação do manjericão com o tomate é perfeita. Reservamos. Carambola, cortar ela finamente. Então, para quem não conhece carambola, o formato dela é essa estrelinha aqui. Ela é cítrica, tem um sabor bem interessante e vai muito bem em saladas. Vamos montar o prato. Escolhi um prato escuro para realçar então as cores. Vou trabalhar com alface roxa. Aqui no meio a gente vai quebrando e dando altura. Tem os brotinhos aqui também, a gente vai colocando os brotinhos. Lindo demais. Olha só. Agora então os tomates aromatizados com manjericão. Sobrou aqui no bowl as folhinhas de manjericão com o sabor do tomate. Eu vou colocar um pouquinho mais de azeite de oliva. E vai ser o molho da salada. Olha só que maravilha. Então, agora a finalização. Tá aqui então uma salada de alface australiana com carambolas e tomates cerejas aromatizados com manjericão. Fácil de fazer. Ingredientes que você encontra super fácil, tá na época da carambola, então aproveitem, uma salada super refrescante. Agora então vamos trabalhar com o nosso prato principal. Vou fazer uma carne de panela, que é uma receita super versátil. Eu tô fazendo aqui um panelão, porque eu deixo os potinhos congelados, é um quebra-galho bem bacana, né, quando a gente precisa improvisar. Então o passo a passo, quais são os ingredientes que a gente vai precisar para fazer essa carne de panela especial com cerveja escura. 3 dentes de alho, 4 cebolas médias bem picadas, 4 cenouras médias bem picadas, 2 talos de salsão bem picados, manteiga, extrato de tomate, um kit aromático com alecrim, tomilho e louro, 2 latas de tomate pelate ou 500 gramas de tomate sem pele e sem semente, uma long neck de cerveja escura e a carne que eu escolhi para a receita. Carne de panela, uma receita que é totalmente comfort food, né? Aquela questão da comida feita com carinho. Eu lembro da minha mãe fazendo carne de panela, da minha avó fazendo carne de panela. Se você não tem, vale a pena comprar porque é um utensílio que vai durar para o resto da vida. É só ter o cuidado necessário. Sem dúvida nenhuma, a comida feita numa panela de ferro tem outro sabor, né? Ela tem temperatura em toda ela, nas paredes, né? No fundo, e isso faz com que o alimento cozinhe por completo, não só no fundo da panela.
vale a pena ter uma panela de ferro. Já aqueci ela, vou ligar a chama de novo, ela está aquecida, fumaceando já, tá? O que a gente vai fazer? Então, vamos lá. Primeiro passo, um pouco de azeite de oliva, manteiga, uma bela colher de bambu. O azeite de oliva faz com que a manteiga não queime tão rápido, então, olha só que maravilha. Entro já com a cebola, então aqui a gente tem 4 cebolas médias bem picadas. Eu estou fazendo uma quantidade maior, como eu disse para vocês antes, né? É para sobrar mesmo. A gente guarda e tem sempre na geladeira, no freezer, um socorro. Agora é trabalhar bem essa cebola. Vou entrar com o alho também. Então aqui eu tenho 3 dentes de alho. Não pode faltar. Paciência, quanto mais cebola a gente trabalha, mais demora. E a gente precisa suar bem essa cebola. É um truque muito importante. Fogo alto aqui, a panela tem bastante temperatura. Eu vou trabalhar bem essa cebola. Cebola douradinha. Esse passo é importantíssimo, ter calma nessa hora. Tem que se trabalhar bem esses ingredientes. Tá? É um trabalho de paciência, vai fazendo devagarinho, mas o resultado final é totalmente diferente. Isso vai desaparecer no molho, tá? Vai criar uma consistência maravilhosa e extremamente saborosa. Agora chegou a vez da cenoura. Então aqui eu tenho 4 cenouras que eu piquei bem picadinhas. É a mesma proporção, 4 cebolas, 4 cenouras e 2 talos de salsão. Então é 40% de cebola, 40% de cenoura e 20% de salsão. Isso é um trio aromático que se chama meripoá. E várias receitas utilizam essa combinação. Salsão, também conhecido como aipo, faz parte desse trio aromático. Vai entrar agora junto com a cenoura. Isso dá um aroma e dá um sabor na receita que é incrível. O italiano usa nos ragus, né? Os molhos com base de carne. O início da receita é esse aqui. Agora começa a perfumar a cozinha. Esse aroma é maravilhoso. Também vão trabalhar bem esses ingredientes. Vou acrescentar aqui uma pitada de sal e um pouco de pimenta do reino. Enquanto então esses ingredientes estão aqui cozinhando, eu vou trabalhar com a carne. Então, pessoal, quanto à carne, para fazer uma carne de panela você pode utilizar agulha, ponta de peito, alcatra, o lagarto, que é o tatu, colchão de dentro, colchão de fora. E eu tenho aqui então o colchão mole, certo? Eu vou cortar ele em peças menores porque facilita o cozimento, diminui o tempo de panela, mas pode fazer em pedaços maiores. A gente vai cortar aqui. E os cortes no mesmo tamanho, para não ter tempos diferentes de cozimento. Isso é muito importante, tá? Então, mantenha o padrão de corte, que não vai ter errada. Carne porcionada, vamos mexer mais uma vez aqui. Tem que ter esse cuidado, não pode queimar, senão se queimar ou dourar demais, transfere um sabor amargo para a receita, a gente não quer isso, então fogo baixo e vão trabalhando com calma. Agora, com a carne, a gente vai temperar ela com sal. Por que eu vou temperar a carne agora? Porque ela não vai absorver do molho o sal. Então a gente tem que salgar ela antes, para ela absorver esse sal e não ficar o molho com sal, e quando você degustar a carne vai estar sem sal. Então é importante a gente fazer esse tempero aqui. Pimenta do reino. E eu estou fazendo esse processo da carne separado, tá? Para vocês entenderem que isso é importantíssimo, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou selar essa carne. Eu poderia ter feito isso no início, selado a carne, depois trabalhado os outros ingredientes. Mas para vocês entenderem melhor, tá aqui uma frigideira. Vou deixar ela bem quente,
certo? Vou pegar um pouco de farinha de trigo e vou colocar num bowl. E eu vou passar essa carne levemente na farinha e vou dourar ela aqui. Depois a gente entra com ela dourada lá. Você pode fazer isso numa panela só, mas eu fiz questão justamente para vocês entenderem esse processo em detalhe. Então, pessoal, carne temperada, vou passar lá levemente na farinha e vou tirar o excesso, ok? Olha só, tira todo o excesso. Eu só quero que a farinha pegue um pouquinho, porque isso vai ajudar a espessar o molho, tá? Então é um truque bem importante aqui. Passa na farinha, tira o excesso e a gente vai reservando. Frigideira bem quente. Agora a gente vai colocar um pouco de azeite de oliva e vão selar essa carne de todos os lados. Não coloquem muita quantidade, porque senão ela vai criar umidade e em vez de selar, ela vai cozinhar, criar umidade, e a gente não quer que isso aconteça. Realmente a gente quer ela bem douradinha para manter a umidade lá dentro. Vou acrescentar aqui galinho de alecrim. Alecrim combina muito bem com carne. Douradinho. Vamos virar. Olha só que lindo. Vamos fazer esse trabalho com toda a carne, dourando de todos os lados. Olha só a cor disso, perfeito, tá? Vou reservar. Agora repetir o processo com toda a carne. Muito bem, pessoal, cheguei no fim, então, tudo douradinho. A frigideira está com uma crosta de sabor. Vamos deglaçar esse fundo com água, pode ser com caldo, pode ser com vinho tinto, tá? Mas nesse caso aqui, a água vai ter o trabalho dela. Ó, já se transforma instantaneamente num caldo saboroso. Esse sabor todo a gente não vai desperdiçar, ele vai para a receita. Então, vou reservar aqui a carne. E agora, todo esse sabor que estava no fundo da frigideira. Voltamos para a panela de ferro. Olha só a consistência que ficou a cebola, a cenoura e o salsão. Essa base que eu queria. Agora então a gente vai colocar a carne. Vou misturar bem aqui então com os outros ingredientes. É um trabalho lento, sem dúvida nenhuma, é uma receita que é demorada, mas o resultado final vale a pena. Chegando nessa etapa, olha só, tá lindo demais. Aqui a gente está utilizando carne de gado, mas você pode fazer de cordeiro, você pode fazer com outras carnes. O importante é o tempo de cozimento, porque se a gente utilizar agulha, ponta de peito, que são carnes do dianteiro do boi, certo? São carnes com uma fibra mais resistente, precisa de tempo de cozimento. Por isso eu fracionei menor, certo? Mas você pode fazer inteira, né? Exemplo, o ossobuco, né? Que é uma peça maior e precisa do cozimento lento, devagar, até que a fibra fique macia. E também, se a gente passar um pouquinho do cozimento, a gente pode desfiar e aí fazer diversas receitas diferentes. Estamos apresentando Truques de Cozinha. Chegando nessa etapa, eu vou entrar com extrato de tomate. Vou misturar bem e vou deixar esse extrato de tomate em contato com o fundo, certo? Da panela, para ele pegar bastante temperatura. Isso diminui a acidez, ok? E é importante, é um truque de cozinha importante a gente fazer isso com extrato de tomate. Vou fazer isso mais uns 5 a 7 minutos, até que chegue na consistência que eu quero. Tenho aqui algumas ervas aromáticas, louro, cebola verde, o talo, certo?
folhinhas de tomilho e um ramo de alecrim. Se eu pegar isso tudo, juntar assim, ok? Dessa maneira, o alecrim aqui, e amarrar um barbantinho, a gente tem um buquê guarni, tá? É um kitzinho aromático que vai dentro das receitas, então a gente escolhe essas ervas aromáticas e acrescenta na receita, certo? Se você quiser amarrar, ok, porque depois você retira. Eu já sou mais rústico, então vou colocar, né, as ervas aqui e depois eu retiro também, sem problema nenhum, ok? Então alecrim, louro, tomilho, pode ser manjericão, a erva aromática que você tiver na sua horta ou que você tiver, né, na sua geladeira. Vamos misturar aqui, isso vai transferir sabor. Agora, falei que ia utilizar cerveja escura. Nessa etapa do processo, a gente pode colocar uma bebida alcoólica. Então vou utilizar aqui uma cerveja escura, levemente adocicada, como também eu poderia utilizar um bom vinho tinto. Então nessa etapa do processo, depois que eu entrei com o extrato de tomate, né, trabalhei com ele aqui, ela chegou nessa consistência, eu vou acrescentar então a cerveja. A gente vai misturar esses ingredientes com calma, mexendo bem o fundo da panela, e eu vou deixar isso reduzir um pouco, deixar os líquidos evaporarem e se concentrarem, e depois a gente vai para a próxima etapa. Tem aqui no bowl 2 latas de tomate pelate, você encontra em qualquer supermercado. Mas se você não quiser utilizar o tomate pelate, que é italiano, mais adocicado, diferente do nosso, você pode fazer o seguinte: você tira a pele e as sementes do tomate, corta em cubinhos e coloca no molho, sem problema. Tenho aqui um amassador de purê, eu vou amassar então esse tomate aqui. E agora eu vou acrescentar então tomate pelate aqui na nossa receita. Vamos misturar bem. Tá lindo demais, né? E vocês viram que não tem segredo nenhum. Qualquer pessoa pode fazer isso. E você que não cozinha ainda, tá na hora de começar, porque faz bem para a alma da gente. Cozinhar é terapêutico, alivia o estresse. Pelo menos para mim é assim que funciona. Preparo meus ingredientes, escuto uma boa música, né? Tomo um bom vinho, uma boa cerveja artesanal. E assim a gente faz com os amigos e com a família. Por isso que agora os apartamentos e as novas cozinhas, né, são chamadas cozinhas gourmet. Os equipamentos não são mais encostados na parede, né? A gente tem uma ilha, justamente para a gente poder desfrutar de bons momentos e dar o nosso show, né? Fazer o nosso show, mostrar as nossas receitas, e como é bacana a gente receber aquele elogio quando a gente termina a receita, o pessoal degustou. Ah, que espetáculo! Essa é a melhor parte. Aproveitando as 2 latas de tomate pelate que eu utilizei, a mesma quantidade de água, então enchi elas de água. Vai ficar um pouco mais aguado, sem dúvida nenhuma aqui, mas qual é a ideia? A ideia é que isso vá para um fogo baixo e cozinhe por mais ou menos umas 2 horas, ok? Então é isso que a gente queria. Vamos misturar bem aqui os ingredientes. Vou baixar a chama, vou levar para o canto do fogão, botar a tampa e deixar isso cozinhar bem devagar. Enquanto então a nossa carne de panela vai cozinhando devagarinho, a gente vai fazer uma massa fresca. Super fácil de fazer. Para cada pessoa a gente calcula 100 gramas de farinha. Para cada 100 gramas de farinha, um ovo. Então tem aqui 200 gramas de farinha que eu vou colocar aqui no bowl. 2 ovos, vou quebrar ele aqui também para a gente não ter problema de o ovo estar estragado. Vou colocar então o ovo aqui no meio e mais um que eu vou quebrar aqui. Feito isso, a gente vai furar a gema e vamos misturando, como se fosse um vulcãozinho aqui no meio. A gente vai misturando a farinha e o ovo devagar. Chegando nesse ponto, vou acrescentar o segundo ovo. Vou puxando a farinha com o garfo e vou misturando. Vou colocar a mão então e a gente vai puxar toda a farinha que tem aqui. E tem um pouquinho de farinha extra aqui do lado para a gente finalizar. Então, olha só. Vou acrescentar um pouquinho de farinha. Trazer para a minha área de trabalho. Vou enfarinhar a área de trabalho. E aqui então
a gente vai juntando a massa. Chegou na consistência que eu queria, a gente vai trabalhar um pouquinho dessa massa. Então, olha só, pessoal, a gente vai sovando a massa aqui, ó. 1, 2, 3, enrola. 1, 2, 3, enrola. 1, 2, 3, enrola. Super fácil de fazer, massa caseira, tem outro sabor, outra textura e sem dúvida nenhuma vocês vão fazer o maior sucesso fazendo uma massa fresca. Mas se você quiser utilizar a massa de pacote, sem problema nenhum, ok? Agora a gente vai abrir essa massa e depois eu vou ensinar os cortes para vocês. Estou aqui então com a massa fresquinha, olha só que maravilha. Vou botar um pouquinho de farinha, vou dobrar ao meio, farinha, dobramos de novo, mais uma vez. O corte da massa, se eu cortar nessa espessura, tenho talharim. Se eu cortar um pouquinho mais largo, eu tenho tagliatelle. Se eu cortar mais largo, eu tenho parpadelli, que é o que eu quero. Então, sigo o corte no mesmo padrão. Farinha. E aqui a gente vai, então, soltando dessa maneira. Lindo demais. Um belo parpadelli feito em casa, hein, gente? Não é fácil? Um ovo para cada 100 gramas de farinha, misturar no bol com um garfo devagarinho, depois sovar. Então vou reservar essa massa, botar uma água a ferver para a gente cozinhar ela e finalizar com esse molho de carne de panela. Sem dúvida nenhuma, um belo acompanhamento por uma boa carne de panela é uma polenta mole. Então eu tenho aqui a farinha que eu misturei com um pouco de água, hidratando um pouquinho ela, que assim é um truque para ela não empelotar. Vou acrescentar sal na água, a mistura então. Feito isso, agora é mexer. Ela vai começar a cozinhar e eu vou mexendo até um certo ponto, né? Depois a gente baixa a chama e deixa ela cozinhando devagarinho. Polenta no ponto, acrescentei manteiga, um bom parmesão ralado na hora. Polenta pronta. Uma delícia o que ficou essa carne de panela, gente. Um aroma na cozinha maravilhoso. Olha a consistência do molho. Olha só que maravilha. Que maravilha. Agora a gente vai montar o prato. Então a primeira versão a gente vai fazer com a polenta. Vou colocar aqui os pedaços da carne de panela. A riqueza desse molho. Uma flor de manjericão. Com ingredientes muito baratos se faz uma receita dessa qualidade. Quem não gosta de um prato como esse? Uma delícia. Olha só que maravilha de massa fresca. Agora a gente vai cozinhar ela. Então, massa fresca cozinha muito rápido. Vou colocar com todo carinho na água já fervendo. Massa finalizando o cozimento. Então a frigideira no fogo. Vou acrescentar um pouco do molho aqui. E vocês lembram, né? A massa vai ao encontro do molho para a gente ter muito mais condução de sabor para a boca. Finaliza no molho. Olha só. Escorri a massa. Olha só. Vou trazer lá ao encontro do molho aqui. Olha só. Que maravilha. Lindo demais.
Tem um pouquinho da água do cozimento. Quando o molho está muito espesso, o truque de cozinha é a gente fazer isso. A gente usa um pouquinho da água do cozimento para deixar ele um pouquinho mais leve, certo? Olha isso. Prato. Com o garfo a gente vai enrolando aqui com calma. Vai puxando, vai enrolando, puxando, enrolando junto com a concha. Olha só. Para finalizar, belo molho aqui por cima. Um bom pedaço de carne de panela. Mais italiano que isso, impossível, né, gente? Massa feita em casa, um bom molho de carne de panela, com cerveja escura. Então eu ensinei o passo a passo para vocês. Quem não gosta de uma comida como essa? Comida caseira, feita com o maior carinho. Tem duas pessoas que eu tenho certeza que estão grudadas na TV, que são o meu pai e o meu sogro. Seu Roberto, um abraço pro senhor. Pai, um abração, e eu vou fazer umas quentinhas e vou levar, ok? Terminamos as receitas do programa de hoje, mas antes de terminar o programa, a gente vai fazer o seguinte: eu vou mostrar para vocês um evento que acontece em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, que chama Homens na Cozinha. Esse evento já é o maior evento de gastronomia benevolente. Toda a renda do evento é revertida para as entidades carentes da cidade, já se tornou uma referência sem dúvida nenhuma. Então, conheçam o Homens na Cozinha de Caxias do Sul. Tá aí a nossa dica de hoje, um belo evento que é o Homens na Cozinha de Caxias do Sul. Existe em Farroupilha também, existe em Vacaria, e essa ideia está se espalhando. A gastronomia fazendo bem. Para você de casa, é um prazer estar com vocês, ensinando o passo a passo dessas receitas. Eu faço esse programa com o maior carinho, com o coração mesmo. E obrigado pelas mensagens de carinho no nosso Facebook, no nosso YouTube. Se você ainda não nos segue no Facebook, muito simples, Truques de Cozinha, você vai achar lá. E também o nosso canal no YouTube. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações, ok? Eu fico por aqui e até o próximo Truques de Cozinha na Band.